Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, igreja. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aqui quem vos fala é a pastora Lu Medeiros, do Ministério Semeando Vida, Cotia, São Paulo. Ei, a paz seja convosco. Sim, a paz seja convosco, sim, direto do trono de Deus, direto do coração de pai para o coração de filho, nesta manhã de terça-feira, e eu quero convidar você, juntamente com a pastora Lu Medeiros, a abrir a sua boca e glorificar a Deus, adorar a Deus, engrandecer a Deus, magnificar a Deus e exaltar a Deus, sim, por mais um dia, por mais um milagre em nossa vida, sim, porque Deus ele é bom todo tempo Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu já quero declarar para a tua vida, eu já quero profetizar a melhor terça-feira da tua vida, em nome do Senhor Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, no poder que há no seu sangue, eu profetizo a melhor terça-feira da tua vida. Eu profetizo resposta dos céus chegando para você agora. Eu profetizo a mão de Deus sobre sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Sinta a graça de Deus, como eu já posso sentir nesta manhã. Eu estou sentindo a graça de Deus, e Ele manda eu te dizer: não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou teu Deus, não temas porque eu vou fazer na tua vida, em nome da Labassure Kamanai, Surilamanai. Já vai aí glorificando a Deus, já vai adorando a Deus, já vai engrandecendo a Deus nesta manhã, já vai aí dizendo glória a Deus, declarando aleluia, 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 em nome do Senhor Jesus, amém, igreja. Glória a Deus, aleluias. E nós estamos aqui no segundo dia do nosso propósito, aprendendo a andar de joelhos, jejuando, orando, aprendendo na palavra, louvando e adorando a Deus, coisas do alto, debaixo da palavra rema, debaixo da palavra que tem poder, autoridade para mudar a nossa vida, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Oh, aleluias! E o tema da mensagem nesta manhã, aleluia, calma, tenha calma. Você pode se acalmar, você pode se aquietar, porque Deus, Ele é contigo, amém? Glória a Deus. Pega a tua palavra, pega a palavra nesta manhã, pega a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele vai falar com você, amém? Enquanto eu bebo água. Vamos para o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, para a honra e glória do Senhor Jesus, capítulo 5. A palavra do Senhor vai dizer assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra, palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E a Bíblia diz, presta atenção no verso 2, porque é aqui que eu vou pregar. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando, ensinava o barco à multidão. Acabei de ler para você que havia 2 barcos. Tinha 2 barcos. Não era só o barco de Pedro.
Havia 2 barcos e a Bíblia diz que, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Não era só Pedro, não era só Pedro, não foi só Pedro que estava lavando as redes. Havia outro barco também que tinha passado a mesma dificuldade. Havia um barco também, a palavra vai dizer, que estava da mesma forma que Pedro estava. E que eu aprendo nesta manhã que os 2 barcos estavam lavando as redes. E eu aprendo que não é só eu. Eu aprendo que não é só você que vive situações difíceis. Não é só você, meu amado, que está passando dificuldades, que está passando tempestade. A Bíblia vai dizer que havia 2 barcos. E eu fico maravilhada aqui nesta passagem, porque a Bíblia diz que ele entra em um barco. Ei, quando ele chega, ele viu 2 barcos. Vou repetir, ele viu 2 barcos. Quando Jesus chega na beira da praia, ele vê, mas a Bíblia diz que ele entrou em um só. Ele poderia sim entrar nos 2 barcos, porque ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Mas a Bíblia revela que ele entrou no barco. E eu quero já profetizar na tua vida nesta manhã, que ele está entrando no barco da tua vida, que ele está entrando no barco aí da tua casa, que ele está entrando no barco do teu trabalho, que ele está entrando no barco dos teus sonhos, dos teus projetos. Porque para cada pessoa tem um barco nesta hora, nesse tempo. Eu tenho um barco que é a minha família. Eu tenho um barco que é o ministério. Eu tenho um barco que é você, que se dispôs hoje a ouvir esse áudio. E eu quero dizer que o Senhor está entrando, Ele não está entrando nos 2, Ele está entrando no teu barco nesta manhã. Ele entra no barco da tua vida. Ele entra no barco da tua família. Ele entra no barco da tua caminhada, da tua jornada. É a presença de Deus na nossa vida. Quando Ele entra no ambiente, Ele entra no cenário. E a Bíblia me revela que aonde Jesus está, a tristeza ela salta de alegria. Aonde Ele entra, milagre acontece. Aonde Ele entra, prodígios acontecem. Aonde Ele entra, maravilhas acontecem. Jesus entrou no teu barco agora. Jesus está na tua vida agora. E te prepara para viver o sobrenatural de Deus. E se prepara para ver coisas grandes que o Senhor vai fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, diga glória a Deus, Ele entra, e quando Ele entra, a Bíblia vai dizer, entrando num dos barcos, que era o de Simão, olha isso, tem barco já, tem barco sendo preparado, ei, esse barco tem nome, esse barco é de Simão, que trabalhou a noite inteira, o qual a Bíblia diz que o Senhor viu, os olhos do Senhor encontrou Pedro, os olhos do Senhor encontrou o Simão Pedro, ali naquele lugar, ali à beira do lago de Genezaré, ele encontrou. Ei, são os olhos do Senhor sobre toda a terra, e nesta manhã o Senhor diz que pôs os olhos sobre a tua vida, que pôs os olhos sobre a tua casa, que pôs os olhos sobre a tua família. Você sabe o que é? Ele olhar aqui para a terra e ver uma multidão de pessoas lavando a rede, ver multidão de barco, aleluia Deus, mas ele diz, não, eu vou escolher essa, eu vou escolher esse, e vou entrar nessa situação, e vou entrar nessa adversidade, e vou entrar nesta luta, e vou entrar nesta peleja. Se você crê, diga glória a Deus. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Esses olhos é que
vê cada um de nós, vê o que nós estamos passando, vê a tua luta, vê o que está acontecendo com você, vê que você estava lavando as tuas redes, vê que você já desceu do teu barco. Descer do barco é desistir dos sonhos, descer do barco é desistir da família, descer do barco é desistir do trabalho, descer do barco é desistir de uma empresa, descer do barco é desistir de um casamento, descer do barco é desistir de tudo. O barco era uma ferramenta de trabalho de Pedro. Sem o barco ele não poderia pescar. Sem o barco ele não poderia, aleluia, ir para o alto mar. Sem o barco ele não poderia lançar a rede. Eu quero dizer para você, você que nesta manhã está pensando em largar o barco. Sem esse barco você não vai para frente. Sem esse barco você não vai ter provisão de Deus. Sem esse barco você não tem vida. E eu já quero te dizer que Satanás, ele está torcendo que você desça do barco. Satanás já está dizendo aí, olha, essa vai descer do barco, esse vai descer do barco. Satanás já está festejando a tua derrota, a tua desistência. Mas nesta manhã Deus encontrou com você. Nesta manhã os olhos do Senhor encontrou você. E você vai voltar para esse barco. Você vai voltar para os teus sonhos. Você vai voltar para os teus projetos. Porque o Senhor entrou no teu barco. Ele entrou para dar vida e vida com abundância. Ele entrou para te dizer, não desista da tua vida. Não desista do teu barco. Pois foi Ele que deu para você. Se você crê, diga glória a Deus. Glória a Deus, enquanto a pastora bebe água. Dá glória a Deus. Solabasúria labandai. Remene camandoria labadaia súria. Oh, Deus de pete camandoria labatote camandoria súria. Deus diz, volta para esse barco. Volta para esse barco, minha filha. Volta para esse barco, meu filho. Ei, não lava essas redes agora. Pega a tua rede. Pega a tua rede. Ei, não larga ela porque ela é tua ferramenta de trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga glória a Deus. E a Bíblia diz, quando ele vê, no versos 3, a Bíblia diz, entrando num dos barcos. Ele entra no barco, a Bíblia diz que era de Simão. Ele não entra em qualquer barco, ele não entra em qualquer vida, ele não entra de forma alguma, ele entra na vida daquele que ele vai levantar, na vida daquele que ele já separou, na vida daquele que ele já escolheu. Pedro e Simão já estavam no coração dele. Pedro e Simão já estavam no coração do Senhor, aleluias. E ele, entrando num dos barcos, que é de Simão Pedro, ele vai pedir. Olha isso. Ele pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Olha, então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Antes do teu milagre, antes do que você está precisando, Deus vai te pedir algo. Deus vai querer usar você, vai usar o teu barco, esse barco que está vazio, esse barco que não tem nada hoje, essa vida que não tem nada, essa vida que está triste, essa vida que está querendo desistir. Ei, quando o Senhor ele entra na nossa vida, ele muda decreto, ele muda diagnóstico. A Bíblia diz que ele pediu. Ele não falou, ei Pedro, se aquieta aqui nesse barco, eu vou usar, depois você vai fazer milagre. Não, ele pediu para usar. E isso aqui foi o dia mais difícil. Foi o dia mais difícil de Pedro. Aqui é o silêncio, aonde ele ouve o Senhor pregando, ele vê ele entrando no seu barco e nada pode fazer. Talvez Pedro pensava assim, meu Deus, eu passei a noite inteira numa pescaria e nada pesquei. E esse homem agora, o Senhor quer usar o meu barco, o Senhor quer usar a minha vida. Mas como que é isso? Eu não tenho nada, eu não pesquei nada, eu não
não tenho força, eu estou cansado, eu estou com fome, eu estou desanimado, eu já saí desse barco, eu já lavei as minhas redes. O que é que o Senhor quer com a minha vida? O que é que o Senhor quer na minha casa? O que é que o Senhor quer falar comigo? E muitas das vezes nós estamos dessa forma. Eu creio que Deus está falando com pessoas que estão desanimadas, pessoas que nesta manhã já tomaram uma decisão de largar o barco, a levassúria, a labanaia, tem pessoas lavando a rede, pessoas que já guardaram a rede. E Pedro, nós aprendemos com Pedro aqui, esse aqui é o silêncio de Deus. Deus está usando o barco de Pedro e Pedro tem que esperar ele pregar, tem que esperar usar o barco dele, tem que esperar usar a vida dele. Ei, nós temos um tempo determinado para todas as coisas. Deus vai te usar sim, mas em nome do Senhor Jesus, eu tenho que esperar, aleluia. Tinha muitos barcos para ele entrar, talvez barcos cheios de peixe, porque a Bíblia revela só 2 barcos, e não tinha só 2 barcos, tinha vários barcos, porque era um vilarejo de pescadores, O lago de Genezaré era um lago onde as pessoas pescavam, os pescadores, as empresas, eles viviam da pescaria. E eu quero te dizer que o Senhor ele não perguntou nada para Pedro, ele pediu o barco, ele pediu a vida, ele pediu aquele ambiente. E o que eu dou glória a Deus, aleluias, que a Bíblia diz que ele se assentou. Então, olha o tempo, a Bíblia diz, não diz quanto tempo ele ficou ali naquele barco. Talvez ficou 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque quando ele pregava, aquela multidão ficava maravilhada, aquela multidão passava 2, 3 dias, esse tempo aqui eu não sei, a Bíblia não revela, só revela que ele se assentou e ensinava do barco a multidão. Pedro teve que esperar, Pedro teve que ter paciência, Pedro teve que lidar com o silêncio de Deus na vida dele. Pedro teve que esperar ele pregar a palavra. Não foi para uma pessoa, não foi para 2 pessoas. Pedro teve que esperar ele ensinar a multidão. E eu não sei quem foi que se levantou na multidão. Talvez fosse um leproso, talvez fosse um coxo, talvez fosse um cego. E a pregação se tornou mais demorada, se tornou mais longa. É o tempo de Deus na minha vida, é o tempo de Deus na tua vida, aonde nada acontece, aonde nada se vive, aonde nada de novo acontece. É você lendo a palavra, é você indo para a igreja, é você fazendo campanha como faz aí fora, é fazendo propósito, é intercedendo, é torre de oração, e você não vê nada, as coisas continuam da mesma forma, o barco está vazio, a rede está vazia, eu estou cansado, eu estou cansada, eu estou com fome, eu quero desistir, por que ele não termina logo? Pedro, esse tempo, versos 3, foi o tempo do silêncio de Deus na vida de Pedro, foi o tempo ao qual ele teve que ouvir, ele teve que baixar a guarda, ele teve que ouvir a palavra, ele teve que receber a palavra, ele teve que ser usado por Deus, o barco teve que ser usado por Deus. E nesta manhã tem muita gente questionando a Deus, tem muita gente dizendo, eu não vou orar, eu não vou interceder, eu não vou jejuar, eu não vou para a igreja, eu não vou ouvir esse áudio. Veja bem, versos 3, um tempo tão difícil para Pedro, que ele teve que esperar. Você não vê a voz dele, só fala que o Senhor pediu que lhe afastasse o barco, e ele ainda teve que juntar forças para afastar o barco. Não foi Jesus, foi ele que afastou o barco mais um pouco para as águas,
para que o Senhor pudesse pregar, para que o Senhor pudesse, aí, em nome do Senhor Jesus, anunciar o Evangelho. Ele teve que afastar, ele teve que buscar força onde ele não tinha, ele teve que buscar ânimo onde não tinha. Para quê? Para guiar novamente, para levar aquele barco para o mar. Aqui começa a história da igreja, aqui começa a história de Simão Pedro, aqui começa a minha história, aqui começa a tua história, uma história de recomeço, uma história que nada é fácil, mas nós temos que recomeçar, nós temos que voltar para aquele lugar de vergonha. Pedro começa a voltar, mas ele volta diferente, ele volta primeiro ouvindo a palavra, ele volta primeiro recebendo a palavra, ele volta primeiro com o Senhor no barco. Agora vai ser diferente. Se for você, levanta as tuas mãos, você vai voltar, mas agora é com o Senhor no teu barco. Você volta para esse lugar, mas é o Senhor na tua vida, é o Senhor na tua casa, é o Senhor no teu trabalho, é o Senhor na tua empresa. Em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes, eu já estou abrindo aqui, Eclesiastes 3, presta bem atenção, Eclesiastes 3 vai dizer assim, eu estou abrindo minha Bíblia porque Deus faz assim, ele muda tudo, ele muda decreto, ele muda diagnóstico, aleluia, abre lá, aleluia. Ô Espírito Santo, aqui ó o barulho da minha Bíblia, ó. Eu estou procurando Salmos capítulo 3, para a honra e glória do Senhor Jesus. Desculpa, igreja. Abre Eclesiastes, meu Deus. Eclesiastes 3, versos 1 vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. Pedro teve que esperar. Espere você também, amém? Estou sem voz. Em nome do Senhor Jesus, tenha um bom dia na paz do Senhor.